Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, 4 de fevereiro e com os seguintes destaques. Palmeiras, pronto para a estreia no Mundial Interclubes. São Paulo perde mais uma e torcida faz críticas ao time e ao técnico Rogério Ceni. Flamengo e Fluminense fazem o clássico do estadual no Rio de Janeiro. Aqui na Europa, o campeonato português em mais uma jornada com o Benfica em crise e o presidente Rui Costa afirmando que jogadores estão acomodados. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, analisam o primeiro jogo de Paulo Souza no Flamengo, como também a demissão de Silvinho no Corinthians. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Daqui a pouquinho vamos falar da situação do Benfica. Crise no clube mais popular de Portugal após mais uma derrota na Liga Portuguesa, como também a final da Taça da Liga em que ele foi derrotado pelo Sport. Agora é a hora do nosso bate-papo do PB Desporto. Jorge Moraes, de volta, meu amigo. Um grande abraço. E Moraes, como é que você analisa esse primeiro trabalho, né? Esse primeiro contato, primeiro jogo do Paulo Souza, o técnico português do Flamengo, diante do Boa Vista pelo campeonato estadual? Ei, meu caro Jorge Moraes. Olá, Júnior, um forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel, lá no Rio de Janeiro, e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Olha, a estreia do técnico português Paulo Souza no time do Flamengo, independente do resultado, independente das variações colocadas dentro de campo pelo treinador, que é um cara vibrante, que está sempre atento a tudo que acontece ali na área técnica e com o time dentro de campo, a gente precisa ter um pouco de cuidado com relação a essa estreia e daqui para frente o que é que pode acontecer, o que é que vai melhorar no time do Flamengo. Até porque o adversário no Campeonato Carioca é um adversário que não representa nenhuma grande força. É como se fosse um jogo-treino para que o treinador pudesse fazer as suas variações técnicas, pudesse fazer uma análise da maneira do time jogar. Joga de um jeito, joga de outro, muda, faz uma variação boa dentro de campo, mas a gente tem que reconhecer também a fragilidade do adversário. Então eu prefiro ir devagar com esse andor. Eu preciso ter um pouco mais de tempo com relação ao trabalho desse competente e excelente treinador português. Agora, eu quero ver numa Libertadores da América, eu quero ver num Campeonato Brasileiro, eu quero ver o time do Flamengo atuando numa competição mais forte, para que a gente possa dizer que as variações dentro de campo serão permitidas e possíveis como elas aconteceram diante de um fraco adversário, como a gente viu. Então é melhor a gente ter um pouco de calma, esperar o andamento disso, não precipitar na análise e dizer que está tudo certo ou que está tudo errado. Também não é por aí, tá certo, Júnior? É isso aí. Olha, Moraes, de fato o adversário é muito fraco, é um outro nível, é um time de Série D do Campeonato Brasileiro, mas a questão que eu quis destacar nesse primeiro assunto do nosso bate-papo nem é pelo jogo. Claro, o
o Boa Vista não é um adversário à altura do Flamengo, mas justamente o trabalho, o que o Paulo Souza conseguiu implementar no time nesse primeiro jogo em que ele comandou a equipe rubro-negra. Antônio Manuel Góes, aí no Rio de Janeiro, a sua avaliação desse primeiro contato, né, desse primeiro jogo do Paulo Souza, as variações táticas que ele colocou em campo, enfim, qual é a sua análise, hein, Antônio Manuel Góes? Júnior Moraes e gente conectada no PB Desporto. Quando a metodologia do treinador português Paulo Souza, de 51 anos, recém-implementada no Flamengo, ocupa variados espaços midiáticos, notadamente nas redes sociais que desbancaram ortodoxos veículos de comunicação, fica evidente o fosso que separa os estrangeiros de seus colegas no Brasil. Mais que Jorge Jesus e sua equipe, vitoriosos antecessores compatriotas, já entronizados no hall dos heróis rubro-negros, Souza e a comissão técnica que o subsidia no ninho do Urubu, de origem lusa, espanhola e italiana, vieram com procedimentos diferenciados dos aqui exitosos com o primeiro mister. Trata-se de renovada pedagogia exercitada na Europa, centro mais avançado do futebol internacional, transformado em principal celeiro empresarial da mais popular atividade esportiva do planeta. Integrante faz apenas 5 anos da renomada Escola de Treinadores de Portugal, Paulo Souza foi um pensador do futebol das 4 linhas, ao lado, entre outros, de Rui Costa e Figo na seleção lusitana, bem assim de outros cérebros com os quais dividiu o meio-campo da italiana Juventus e do alemão Borussia Dortmund, na conquista de títulos nacionais e 2 Champions League. Comunicador por excelência na interação com jogadores, dirigentes, jornalistas e torcedores, sem prejuízo da plena independência sobre seu projeto, Paulo Souza é, nesse detalhe, a antítese do mal-humorado Jorge Jesus. Daí, natural a expectativa na primeira exposição de seu trabalho, iniciado 23 dias antes dos 3-0 contra o Boa Vista, nessa última quarta-feira, dia 2, quando no curso do jogo em Volta Redonda, com uma equipe mista de titulares e suplentes, além da alentadora estreia do recém-contratado Marinho ex-Santos, promoveu uma sequência de alternativas táticas que, na opinião dos críticos, terá sido seu cartão de visitas sobre como eventualmente se comportará o elenco rubro-negro, a depender do adversário. Em linhas gerais, o novo mister do Flamengo, pelo conjunto inicial de sua obra, deixou boa impressão. Aguardemos os próximos capítulos no decorrer da temporada, Antônio Júnior. Exatamente, Antônio Manuel Góes. Eu também considero que, concordo com o Moraes, o adversário é fraco. O Boa Vista não é parâmetro para esse Flamengo, mas, volto a dizer, a importância de você ver um time com variações táticas numa só partida, numa mesma partida, melhor dizendo. Isso nem na época do Jesus você via. O Jesus tem toda a competência, né? Fez um trabalho que está na história do Flamengo, sem dúvida alguma, um grande treinador, mas apesar daquela intensidade toda, o time marcando a saída do adversário, você não via. Claro, é cedo ainda para a gente fazer uma análise, você citou bem, é um começo de trabalho, mas o Paulo Souza demonstra, melhor dizendo, muito conhecimento, e essa variação tática ela vai ser importante, inclusive em jogos mais difíceis no decorrer de 2022. Agora, um outro assunto que eu quero abordar com vocês, mais uma vez, aí Marcelo Lagoas, Jorge Moraes, é sobre essa demissão do Silvinho. Na verdade, todos sabem que havia uma pressão
É bom lembrar que na direção do Corinthians tem membros de torcida organizada, no caso a Gaviões da Fiel, e essas torcidas sempre fazem pressão, sempre querem determinar os rumos do clube. E tivemos aí isso sendo abordado, foi uma das causas, aliás, a causa principal da demissão do Silvinho, independente de você achar se o trabalho é mais positivo do que negativo, mas foi a pressão, sem dúvida alguma, das torcidas. Mas enfim, como é que você avalia essa situação, hein, Moraes? Júnior, a queda do Silvinho, do comando técnico do time do Corinthians, para mim, não é nenhuma novidade. Ele estava sempre balançando ali no cargo. Desde o ano passado, quando ele teve uma reação muito boa com o Corinthians ganhou vaga na Copa Libertadores da América, mas as críticas, elas aconteciam em profusão, vamos dizer assim. Qualquer resultado ruim, aí o técnico era o culpado, o técnico Silvinho era o culpado. Então, esse ano, 3 jogos na temporada iniciando, e como ele não teve sucesso nesse início de temporada, a diretoria do Corinthians resolveu cortar o mal pela raiz, que já poderia ter sido cortado o ano passado, se ele não tivesse alcançado uma vaga para a Libertadores da América. Agora, como a moda aqui no futebol brasileiro é técnico português, técnico argentino, técnico uruguaio, paraguaio, eu acho que o Corinthians deve ir nessa linha. Até porque os técnicos que estão hoje trabalhando, o Corinthians não vai conseguir tirar. Os que não estão trabalhando, o Corinthians não tem muita confiança nisso. Então, de repente, como novidade e fazer o que todo mundo está fazendo, o Corinthians pode sim trazer um técnico estrangeiro. Agora, da onde? É de Portugal? É da Argentina? É do Uruguai? É do Paraguai? É da Espanha? De onde vem esse novo treinador do Corinthians? Que, se você olhar no papel, o clube tem um grupo de jogadores muito bom, tem uma gestão boa e tem problemas financeiros para resolver, pendências aí, como todo clube brasileiro tem o lado financeiro ruim. Agora, vamos aguardar. Para mim, vai ser também no Corinthians o caminho para um técnico estrangeiro. Quem sabe vai dar sorte e vai fazer um bom trabalho, como faz o Abel Ferreira no time do Palmeiras, viu, Júnior? Tá legal, Jorge Moraes. Aliás, o Silvinho, ele de fato foi vítima das organizadas. Muita pressão, dirigentes no Corinthians também ligados a Gaviões da Fiel, né? O Corinthians tem dirigentes que fizeram ou fazem parte da Gaviões da Fiel. Uma pressão muito grande. Eu volto a mencionar aqui, uma coisa é você criticar o trabalho de um profissional, né? Agora, primeiro, no Brasil o treinador não tem tempo. Eu não estou aqui deixando de lado, né, que o treinador não possa errar, não possa se equivocar. Não, claro que não. Apenas eu contesto o modo como essas críticas são feitas, e mais do que críticas, a pressão que é feita, até com ameaças por parte desses covardes das organizadas. Covardes, sim. Covardes, que querem ditar os rumos do clube. Eles são torcedores. O torcedor é um patrimônio do clube, o torcedor sim. Agora, gente de torcida organizada, com outros intuitos, querendo opinar, mandar no clube, isso não pode acontecer. Não pode acontecer, isso não é futebol. Entendeu? Muita gente pode estar assistindo aqui que acha que a torcida tem direito não, tem direito de criticar, sim, mas jamais agir dessa forma como esses covardes da Gaviões da Fiel fizeram. Antônio Manuel Góes, agora a sua opinião também com relação a essa questão do Silvinho, que acabou causando a demissão do técnico, ex-técnico, né, do Corinthians.
Cria do Parque São Jorge, o paulistano Silvio Mendes Júnior, o Silvinho, agora com 48 anos, foi um brilhante lateral esquerdo do Corinthians nos anos 1990, vencedor, entre outros títulos, da Copa do Brasil de 95 e do Brasileirão de 1998. Jogou 10 anos na Europa, Arsenal, Celta de Vigo, Barcelona e Manchester City, além de convocações para a seleção brasileira até 2001. Fora das quatro linhas, fez cursos na Itália e foi auxiliar técnico de Wagner Mancini no Cruzeiro e Sport Recife, e de Tite no Corinthians e na seleção brasileira até 2019, de onde saiu levado por Juninho Pernambucano para iniciar a carreira de treinador no Lyon da França. O fato de não falar fluente francês, verdadeiro sacrilégio num país de tradição xenófoba, além da irregular campanha em 11 jogos, serviu certamente para encurtar sua passagem pelo Lyon. Voltou ao Brasil e ao Corinthians em maio de 2021, justamente para substituir Wagner Mancini, com quem iniciara seu ciclo de auxiliar técnico no começo da década passada. A despeito de suas origens corintianas como vitorioso futebolista, bem assim assistente técnico de Tite, Silvinho foi recebido com desconfiança pela torcida do clube e por ferrenhos críticos da imprensa paulista. Seu estilo social, tido como excessivamente europeu, foi adicionado ao conjunto de restrições, acusado também nos desvarios da apaixonada torcida por não implementar um convincente padrão de jogo, à feição dos supostos especialistas de arquibancada, nem mesmo após a contratação de qualificados reforços, os repatriados Renato Augusto, William, Roger Guedes, Juliano e Paulinho, cuja inclusão dos 4 primeiros na equipe logrou chegar à 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, antes impensável, garantindo o acesso à fase de grupos da Copa Libertadores desde 2022. Há, entretanto, um detalhe surreal no Corinthians, para além do colossal e impagável rombo em suas finanças, empurrado com a barriga. As tais torcidas organizadas à frente à poderosa Gaviões da Fiel têm assento nas instâncias de decisão do clube, isso mesmo, em cujos limites gerenciais interferem e até ameaçam sem cerimônia dirigentes, jogadores e comissão técnica, todos seus potenciais reféns. Ao que se sabe, na contramão dos interesses do presidente Duílio Monteiro e de seu departamento de futebol, Silvinho foi demitido por coação moral irresistível das torcidas organizadas do Corinthians. Sobre o substituto, um festival de especulações da figura carimbada do ex-Flamengo Jorge Jesus, que está por pouco de fechar com o futebol árabe, Mano Menezes, Renato Gaúcho, etc. e tal. Nada de concreto ainda, pelo menos até a hora em que gravo esta participação no PB Desporto Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, como eu disse anteriormente para o Jorge Moraes, sem dúvida alguma, essa pressão de membros da direção, é bom deixar claro que a diretoria, apesar de questionado em muitos momentos o trabalho do Silvinho, mas ele conseguiu, com um elenco que eu volto a dizer, um elenco que tem bons jogadores, mas ainda tem as suas limitações, e ele conseguiu colocar o Corinthians na Copa Libertadores da América. Não dá para fazer milagre, né? É uma opinião aqui, a minha opinião, o Silvinho, no mínimo o trabalho dele é um trabalho digno, mas enfim, essa pressão existiu e sempre, eu ressalto aqui, sem menor problema, com pressão de membros de torcida organizada. Então o Silvinho já estava aí com a sua demissão praticamente certa, e com essa derrota para o Santos foi crucial. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no bate-papo do PB Desporto. E se o Silvinho foi demitido no Corinthians, a situação do Rogério Ceni no São Paulo também não é nada favorável. Já há pressão em cima do Rogério desde o ano passado, ainda em 2021,
E agora, com esse início de campeonato, coisas do futebol brasileiro, porque o treinador não tem tempo, a verdade é essa, de forma bem resumida, o treinador não tem tempo no Brasil. É surreal você querer avaliar um trabalho de um técnico em alguns meses. O Rogério Ceni, de fato, é um início de campeonato ruim, né? Esse início de campeonato em 3 jogos sem vitórias no estadual, e o último jogo contra o Red Bull Bragantino, derrota por 4-3, jogando no campo do adversário. Situação semelhante, só em 36, 60 e 85 que o São Paulo viveu. Mas a pressão que já existe é forte, a torcida protestando, mas volto a dizer, é surreal no futebol brasileiro um treinador começa a fazer um trabalho e não tem tempo. Uma coisa é você questionar o trabalho, mas já começar a falar numa demissão é algo realmente absurdo. Nas últimas do PB Desporto, falando inicialmente do Palmeiras, o Alviverde Paulista, que já está em Abu Dhabi para participar do Mundial Interclubes. A equipe chegou na última quinta-feira, dia 3, e logo foi fazer um trabalho técnico, acompanhado também de um trabalho físico e finalizações. O time do técnico Abel Ferreira, o português Abel Ferreira, chegando pela segunda vez consecutiva no Mundial Interclubes, e claro, a ideia é ir até a final e ir conquistar essa competição. Palmeiras, que teve um desempenho, todos lembram, no último Mundial, pífio, foi a participação realmente pífia, e o Palmeiras quer passar uma outra imagem. A expectativa, é claro, é de chegar até a final, só que o clube vai esperar o vencedor do Al-Ahly contra o Monterrey, jogo que vai ocorrer neste sábado, dia 5, e o vencedor irá defrontar a equipe do Palmeiras na próxima terça-feira, dia 8. O Palmeiras espera, claro, avançar e chegar à grande final. A expectativa é de ser contra a equipe do Chelsea. Já aqui em Portugal, a situação do Benfica é muito complicada, o ambiente não é nada favorável. O clube que vem de derrota no campeonato português, jogo em atraso que ocorreu na última quarta-feira, 2-1 em casa, na Luz, perdendo por 2-1 para o Gil Vicente, que é o 5º colocado. A torcida já tinha programado e fez um protesto antes e durante a partida pelos resultados, pelo jogo final da Taça da Liga, que o Benfica foi derrotado pelo Sporting, foi o grande campeão, mas não só por isso, pela falta de títulos do Benfica nos últimos anos. A cobrança é muito grande, e após essa derrota pela Liga Biwin, ou a Liga Portuguesa, para o Gil Vicente, o presidente do clube, Rui Costa, a conferência de imprensa já tinha terminado, ele convocou a imprensa mais uma vez para demonstrar toda a sua revolta, não só com a arbitragem, que ele fez críticas, mas também contra os jogadores, dizendo que falta comprometimento ao elenco, ao plantel do Benfica. Rui Costa, chateado, cobrou e vai cobrar, mas de agora em diante o Benfica, que volta a campo na próxima jornada. Vamos passar inclusive agora os jogos da próxima jornada da Liga Portuguesa. Nossa Antena Arcanjo está disponibilizando os jogos para vocês. Começando amanhã, sábado, dia 5, o Marítimo recebendo a equipe do Estoril, Paços de Ferreira e Portimonense, Vitória de Guimarães e Braga no domingo. Boa Vista e Vizela, Gil Vicente e Santa Clara, Arouca e Futebol Clube do Porto, líder do campeonato, Sporting, o vice-líder, recebendo o Famalicão. Na segunda-feira, os 2 jogos que complementam essa jornada, o Tondela recebendo o Benfica, enquanto que o Moreirense encara a equipe do Belenenses SAD. Na classificação do campeonato, o Futebol Clube do Porto cada vez mais líder, isolado, 56 pontos ganhos, e segundo vem o Sporting com 50, 6 pontos a menos, e o Benfica é o terceiro, já com 12 pontos de diferença para o líder Futebol Clube do Porto, e
com 44 pontos ganhos e a 6 do Sporting. O quarto colocado é o Braga, que tem 38 pontos ganhos. Em quinto, fazendo bela campanha, o Gil Vicente com 33. Voltando para o Brasil para falar do Fla-Flu desse domingo pelo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Flamengo, que venceu na última quarta-feira, na estreia do técnico Paulo Souza, o português Paulo Souza no comando técnico do Flamengo, 3-0 em cima do Boa Vista. E o Fluminense, que vem de uma vitória magra, 1-0 em cima do Audax de Angra dos Reis, um jogo muito abaixo do Fluminense, muito fraco. No final da partida, os torcedores, os adeptos do tricolor carioca, vaiando a equipe, protestando contra essa atuação muito fraca do Fluminense. Mas a verdade é que clássico é clássico, e domingo teremos esse confronto pelo Campeonato Estadual. De um lado, Paulo Souza no comando do Flamengo, do outro, Abel Braga comandando a equipe do Fluminense. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um grande abraço e até a próxima!